Falando do nome do Senhor, eu queria destacar para cada um, nós estamos aqui para falar de Jesus, falar do Messias, do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus, que veio na missão de entregar a sua vida pelo pecador, pelo perdido, pela humanidade. Louvado seja Deus. Irmãos, queridos ouvintes, o texto que li foi lá em Apocalipse capítulo 22, o versículo 14 em diante, o versículo 12 ao 14, onde Jesus declara: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a palavra, ela é bem clara, bem objetiva, em falar que Jesus brevemente voltará. Jesus, por diversas vezes, antes de cumprir a sua missão, antes de ser ali entregue à morte e ressuscitar o terceiro dia, Jesus por diversas vezes falou que ele iria voltar para o Pai. Lá em João 14, Jesus ele diz no início para os discípulos que estavam angustiados, que estavam aflitos e preocupados, Jesus fala: não se turbem o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, creiam em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Louvado seja Deus. E quando eu for preparar um lugar, Jesus falando, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja Deus. E aqui, queridos irmãos, nesse texto de Apocalipse, nós não temos mais um Jesus que iria morrer, mas nós temos agora um Jesus que venceu a morte. Louvado seja Deus. Nós temos um Jesus aqui que está prometendo que muito em breve ele voltará e não está demorando a sua vinda. Louvado seja Deus. Jesus Cristo vai voltar, é uma realidade. Creia eu ou você ou qualquer um, desacredite dessa verdade, mas isso é um fato que não pode ser negligenciado, que não pode ser passado desapercebido por cada um de nós, porque muito em breve aquele que vem virá e não irá demorar. Louvado seja Deus. E Jesus, irmãos queridos, também lá em Mateus, no capítulo 25, ele destaca algo importante. Eu peço a você que acompanhe comigo. Mateus capítulo 25, Jesus novamente, antes da sua partida, ele destaca como seria a sua vinda. Lá nos versículos finais, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 20. Eu quero que você entenda que nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Então é importante você abrir sua Bíblia, abrir a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada aos homens. E é através dela que nós temos o conhecimento da verdade. Jesus também diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele diz que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, contém vida eterna. Louvado seja Deus. E são elas que testificam de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos irmãos, Jesus ele vai falar como seria o grande julgamento. E lá no verso 31, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier na majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus ele virá em uma nuvem com poder e grande glória.
e ali os seus anjos irão vir com ele, e ele reunirá todas as nações diante da sua presença, diz a palavra do Senhor. E o detalhe importante, irmãos, que o verso 32 destaca, é justamente o seguinte, que quando o Senhor vier com poder e grande glória, Ele não vai vir para dar uma oportunidade ao homem, porque a oportunidade é dada hoje, é agora. Todos nós, enquanto Jesus ainda não vem, enquanto ainda Ele está tardando, Ele não está tardando na verdade. Muitos dizem que está, mas nós sabemos que Ele é longânimo, como diz a palavra do Senhor em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor é longânimo, Ele é paciente, Ele não quer que ninguém se perca da humanidade, mas o desejo de Deus é salvar todo homem, porque todo homem está no plano de Deus de salvação. Para todo homem é derramada a graça redentora e salvadora do Senhor. Muito mais do que qualquer bênção que você possa ter nesta vida dada pelo Senhor, a maior delas é a bênção da graça salvadora, é a bênção da redenção, do resgate de Cristo para a sua vida, porque todos nós estávamos perdidos como ovelhas, desgarradas, longe do aprisco, mas Jesus, Ele, com o seu sacrifício na cruz, Ele ali trouxe redenção, Ele trouxe justificação para uma humanidade pecadora. Jesus trouxe a oportunidade para mim e para você, e para todos quantos nos ouvem nessa noite, a oportunidade de você tomar uma escolha certa, a oportunidade de você não querer apenas a bênção, mas sim o abençoador, louvado seja Deus. E Ele diz que quando Ele voltar, Ele reunirá todas as nações, e quando Ele voltar, Ele vai separar, e Ele faz a comparação, queridos irmãos, Ele faz a comparação, dizendo que como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, assim o Senhor irá separar, quando Ele voltar, toda a humanidade, uns para a direita e os outros para a esquerda. Jesus é bem claro em dizer que Ele vai fazer essa separação. E qual o motivo disso? O motivo dessa separação é justamente onde Ele, que conhece e sonda os corações de todo homem, da humanidade. Muitos dizem assim, só Deus sabe do meu coração, e é verdade. E eu chego até a perguntar, e Deus sabendo do seu coração, isso não te preocupa? Você sabendo que Deus, que sonda os corações e mente, que sabe do nosso deitar, do nosso levantar, que conhece toda a nossa história, sabe muitas vezes dos erros que cometemos, não te preocupa saber que Deus conhece o teu coração? Sabe o que realmente tem sido sua prioridade? Porque Deus, queridos irmãos, Ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. E Ele diz lá em Apocalipse, Ele sonda os corações. Ele sabe qual é a nossa intenção, qual é o nosso desejo, qual é a nossa prioridade, o que tem sido a nossa busca nesta vida. Pois Jesus mesmo fala também lá em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente, nós, por conta do pecado e também por Satanás, nós invertemos. Nós estamos buscando primeiro as coisas e por último Deus. O Senhor sempre tem ficado de lado, tem sempre sido o segundo plano. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor, Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele quer ser prioridade no seu caminho. Ele quer ser prioridade na sua família. Ele quer guiar os seus passos e a sua vida na presença dEle. Louvado seja Deus. Então,
Quando Jesus destaca que quando ele voltar, o Filho do Homem voltar, com poder e grande glória, diz a palavra do Senhor, todo olho verá. Todos irão confessar que Cristo é o Senhor. Muitos hoje desacreditam, muitos hoje desprezam o nome de Jesus. Jesus não é qualquer pessoa, ele não é um revolucionário, mas ele é o Messias prometido, o Cristo que havia de vir. E veio no tempo certo para morrer por todos os pecadores. Porque Cristo não tem o poder de perdoar o pecado de algumas pessoas. Nós pensamos que Cristo é somente Senhor e Salvador da igreja, não. Mas Ele é de todo mundo. Mas só que a igreja são aqueles que estão buscando fazer a vontade do Senhor. E assim você, eu, cada um, a humanidade inteira precisa buscar o Senhor enquanto há tempo. Para que no tempo da sua vinda, Ele não venha te separar para a esquerda. Não sou eu que estou dizendo, atente bem a isso, querido. Escute bem a mensagem, o Evangelho, é Jesus quem fala. Essa passagem é dita pelo Mestre Jesus, enquanto esteve com seus discípulos, antes de ser levado à morte, antes de ser levado à crucificação. Então Ele disse que no grande julgamento, Ele reuniria todas as nações. E quando Ele reunisse, Ele iria separar uns para a direita e outros para a esquerda. E a palavra do Senhor fala, queridos irmãos, que as ovelhas, que são os que serão separados para a direita, estes estarão ao seu lado. O Senhor irá fazer um convite maravilhoso. E esse convite Jesus quer fazer para a sua vida, na sua volta. Cabe a você decidir hoje qual a sua decisão, qual a sua escolha, qual caminho você quer andar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor não quer a sua destruição. O Senhor jamais, Ele deseja a destruição de uma pessoa. Muito pelo contrário, o Senhor deseja salvar a sua alma. Porque se a vontade de Deus fosse destruir a humanidade, Ele não teria enviado Jesus para entregar a sua vida por mim e por você. Mas Jesus veio na missão de resgatar cada um de nós. Aquilo que era impossível o homem conquistar pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, Jesus fez o impossível por mim e por você. Ele não tinha pecado, Ele não tinha culpa, mas Ele se fez pecado. Ele levou sobre si a nossa culpa, para que por meio dele, por meio do seu sacrifício, nós pudéssemos ser justificados. Você pode ser liberto, você pode ser justificado. Cristo, Ele te transforma, Cristo, Ele te liberta, mas você precisa dar um passo para Ele, porque Ele vem sem demora. E Ele diz que o galardão está com Ele para dar a cada um segundo as suas obras. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que temos feito de prioridade. E hoje Ele te convida a fazer parte dos que estarão à sua direita. Louvado seja Deus. E como eu posso estar do lado direito? Se você aceitar Jesus, se você confessar a Cristo como teu Salvador, não somente como teu Salvador, mas também como o Senhor da sua vida, porque o pecado, ele reinava antes de Cristo sobre a humanidade. Nós não tínhamos poder para nada. A carne nos levava somente para fazer o que é mal. E ainda, se nós não tivermos o controle, não tivermos o Espírito Santo sobre a nossa vida, a nossa vontade é só fazer o que desagrada a Deus. É só de se distanciar de Deus ainda mais. O homem está cada vez mais nessa degradação. É por isso que Jesus disse que no fim dos tempos seriam tempos difíceis, porque o amor de muitos se esfriarão, onde haveria grandes problemas, e esses problemas é justamente por conta da degradação humana.
O homem cada vez mais buscando os seus próprios interesses. O homem cada vez mais procurando crescer, procurando ser o seu Deus. E tem se distanciado do verdadeiro Criador, do verdadeiro propósito. E hoje Jesus faz um convite para que você venha encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Talvez você tentou satisfazer, encontrar alegria em muitas coisas que o mundo te oferece, e já me ofereceu também. O mundo oferece muitas coisas, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório, nada disso é duradouro, nada disso traz uma felicidade contínua. Mas quando você tem Jesus no seu coração, a alegria e a paz é constante, porque Jesus, Ele preenche o vazio da tua alma. Ele faz com que a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, mas que vem do alto sobre a sua vida, ela possa habitar no seu coração. Louvado seja Deus. E essa paz só quem dá é Jesus. Essa paz, essa alegria, essa esperança, só Jesus tem para dar à vida do homem. E por mais que ele venha passar por momentos de dificuldade, por mais que ele venha sofrer, como o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, mas ele se sentia alegre. Ele disse que o morrer para ele era lucro, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo, por mais que fosse no sofrimento, era passageiro, era momentâneo. E ele estava sofrendo por amor a Cristo. Ele estava passando por tudo aquilo, por defender e ser uma testemunha fiel de Jesus. Mas diante de tudo isso, que ele conquistou, que ele perdeu, ele disse que considerava como um lucro, como um ganho, porque ele tinha um prêmio incorruptível. Louvado seja Deus. E você também pode ter esse prêmio. Esse prêmio, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter esse privilégio sobre a sua vida. E Jesus, queridos irmãos, Ele dá um destaque para aqueles que estarão à sua direita. Peço você que ligue aí, abra a sua Bíblia e leia comigo Mateus 25, verso 34. Jesus, Ele tem uma declaração para os que estarão à sua direita. Mateus capítulo 25, verso 34. Jesus diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, para herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Querido irmão, amado ouvinte, esse lugar Jesus tem preparado para você. E você tem essa oportunidade de na volta de Jesus, no seu retorno glorioso, você ouvir Jesus te chamando: venham benditos, entrai na terra que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque Deus é eterno. Deus já criou o plano de salvação para o homem bem antes ali do momento, porque Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, iriam cair. Mas Jesus já estava pré-ordenado por Deus de vir a este mundo para redimir, para justificar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu lugar no céu, Cristo preparou. Agora você precisa fazer uma escolha na sua vida. É preciso haver uma decisão sua, porque o Senhor não é atrevido. Quem é atrevido é Satanás. Jesus, Ele diz lá em João capítulo 10, Ele fala que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. E Ele diz que o ladrão, o salteador, ele vem senão para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele não tem dó de ninguém.
Ele pode oferecer algumas migalhas para tentar lhe iludir, mas no final ele destrói a sua vida. Ele faz com que você pense que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não consegue se libertar, que aquele é o único caminho que você tem, mas não. Jesus hoje, ele bate na porta do teu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a voz de Jesus, abra o seu coração, deixa ele entrar. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer morada. Ele não é atrevido, ele não é intrometido. Ele só entra quando nós damos lugar para ele entrar em nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, eis-me aqui, faz morada em mim. E o Espírito Santo, ele está operando no teu coração. O Espírito Santo está falando para você que só Jesus, ele pode preencher todo vazio. Só Jesus é o único caminho, é a única escolha que você tem para a sua vida. Só Jesus. E ele muito em breve voltará. E a palavra do Senhor fala que ele separará uns para a direita e outros para a sua esquerda. E o nosso desejo é de estarmos à sua direita. E como eu faço para estar à sua direita? Me preparando, guardando a fé, buscando a sua presença, examinando a sua palavra, tendo uma vida de oração, tentando mudar diariamente, porque aqui na terra eu não conheço ninguém que seja perfeito. Não há um santo sequer, alguém que não peque, porque a palavra de Deus lá em 1 João, na carta de João, vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós estamos sujeitos ao erro. A imperfeição ainda reina sobre este mundo. Mas Jesus, que é puro e perfeito, ele tem poder de justificar a tua vida de todo mal. Jesus, que é puro, soberano e eterno, ele tem poder de fazer de você uma nova criatura, que ao passar do tempo vai sendo moldada, vai sendo transformada, e o Senhor, ele tem poder de fazer isso em nossa vida. E toda essa preparação, queridos irmãos, é aquilo que Jesus conta na parábola no início do capítulo 25. Deixa eu ver se tem tempo. Glória a Deus. Não saiam, viu, irmãos? Fiquem aqui. Só mais 15 minutinhos, eu prometo. Não, um pouquinho. Menos um pouco, né? Parábola das 10 virgens. Capítulo 25, verso 1. Se você tem Bíblia, abra ela, irmão. Eu gosto de fazer com que você examine a palavra de Deus. Eu estou aqui no celular, irmãos, mas é na Bíblia, viu? É por conta do vento. Não dá para segurar o microfone. Mas abra a Bíblia aí, capítulo 25, e Jesus, ele destaca sobre como será a sua vinda, como será o julgamento. E aqui Jesus, ele conta uma parábola. O que é uma parábola? Nós estamos estudando até no culto de ensino de quarta-feira, e você é nosso convidado. Estamos estudando sobre as parábolas. Parábola significa atirar para fora, uma comparação. E Jesus, ele era especialista nisso, Filho de Deus. Jesus, ele usava comparações do cotidiano, criava alguma história ali para poder falar uma verdade. E essa verdade tinha um ensinamento principal. E aqui na parábola das 10 virgens não é diferente. Aqui Jesus está contando uma história. Isso não aconteceu, mas mostra como será na sua vida. E essa parábola das 10 virgens fala o seguinte: Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a se encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram consigo óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando,
todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo do que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E o verso 10 é o verso chave, que diz assim: e saindo elas para comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não conheço. É uma parábola profunda, mas que retrata justamente a humanidade. Eu creio que todos aqui quem crê em Deus? Todos creem em Deus? Todos creem em Deus. Glória a Deus. Todos nós cremos em Deus. Somos crentes. A parábola das 10 virgens, ela trata sobre isso. Todas as 10 eram virgens. Mulheres prudentes, mulheres puras, que não haviam se contaminado. Mas só que todas elas tinham o mesmo comportamento. Mas só que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Essas imprudentes, elas pegaram suas lamparinas, mas elas não levaram óleo consigo. As prudentes tiveram todo o cuidado. Elas pegaram as suas lamparinas e levaram em reserva. E tendo o noivo tardado, o noivo simboliza Jesus. Tendo Jesus demorado, rapaz, os crentes falam tanto que Jesus vai voltar. Estou cansado de servir a Deus. Não acredito mais que Jesus vai voltar. Jesus não vai mais vir. E aí você abandona a fé, esfria o seu coração, deixa de orar, deixa de buscar a Deus, deixa de ir para a igreja, e o azeite vai acabando. Você só tem a lamparina, o azeite vai acabando. O azeite simboliza a presença de Deus sobre a sua vida, porque quando você deixa de ter as práticas devocionais que te aproximam de Deus, você vai se esfriando, a carne vai prevalecendo, você vai deixando de buscar a Deus. E por mais que você creia em Deus, mas o seu coração está longe dele. Por mais que você creia em Deus, você não tem mais força para buscá-lo. Você não tem mais desejo em ter um encontro com Ele. Mas as prudentes simbolizam aqueles que, por mais que Jesus esteja demorando, por mais que os tempos fiquem difíceis, mas continua perseverando, continua orando, continua examinando a palavra de Deus, continua buscando o Senhor, continua estando na casa do Senhor, se limpando do mal, se limpando do pecado, perseverando na presença do Senhor, porque acredita na promessa. E Jesus mesmo diz, aqui também, em Mateus 25, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é por você acreditar em Deus, é por você dedicar a sua vida a Deus e perseverar nos seus caminhos. Está 24 horas à espera dele, porque ele virá no momento em que ninguém espera. Ele virá como ladrão, como diz a palavra do Senhor. Ele faz uma comparação também sobre isso. E queridos,
A fé, a busca por Deus é algo que nós não compartilhamos com ninguém. É você individualmente. Você tem que batalhar pela sua salvação. Não que você será salvo pelo que você faz, mas porque você já foi salvo por Ele e está esperando Ele, louvado seja Deus. Não porque o que você está fazendo, o que você está aguardando a sua fé, você vai conquistar a salvação, não. Mas porque você está esperando o noivo voltar. E essas, queridos irmãos, imprudentes adormeceram. As prudentes também adormeceram, mas elas tinham guardado no seu coração a presença de Deus. Elas tinham guardado a esperança. Elas não tinham se contaminado com os valores que o mundo tem para lhe oferecer. Elas preservaram as suas vidas na presença de Deus. E quando chegou o noivo, quando ouviu-se a voz que o noivo estava voltando, o que aconteceu? As imprudentes correram para as prudentes e disse: dai-nos um pouco do azeite de vocês, porque o nosso está acabando. Mas as prudentes, porque não pode compartilhar, não é algo que você vai levar alguém para o céu à força. Ninguém leva ninguém para o céu à força. É você e Deus. Jesus diz também lá em Mateus 7: porfiai, se esforçai para entrar pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, mas apertado e estreito é o caminho para a salvação, porque só um é Jesus. E Jesus, ele já tem estabelecido como cada um dos seus servos deve andar. Não sou eu quem digo, mas a palavra quem nos afirma. Jesus, ele tem estabelecido como nós devemos andar. Primeiro, precisamos entender que quando aceitamos a Cristo, ele se torna Senhor da nossa vida. Ele se torna dono da nossa vida. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Cristo quer viver em você. Cristo quer habitar a sua vida. Ele quer que você seja templo e morada do Espírito Santo permanente, não transitório. Não no momento só de culto. O Senhor não quer ser seu Deus, seu dono somente aqui. Não se resume somente a isso. Porque ser cristão não é religiosidade, é um estilo de vida. É na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, Cristo quer estar com você, louvado seja Deus. É dormindo, é comendo, é sonhando, é viajando. Cristo quer ser seu dono para todo sempre. E a palavra fala que quando o noivo chegou, as imprudentes saíram no mercado para comprar óleo, porque estava faltando. Correram, por exemplo, a comparação, correram para a igreja. Vamos ver o que os irmãos têm a dizer na palavra de Deus, para que o meu azeite seja cheio. Então elas correram para buscar alimento, buscar o fortalecimento. Mas infelizmente, quando retornaram, o noivo já havia entrado no quarto com as 5 virgens prudentes. E quando elas chegaram do mercado, bateram na porta, foi tarde demais. Assim será para toda a humanidade que deseja. O versículo que eu li no início fala que Jesus voltará. Então não adianta você, querido irmão, eu estou sendo sincero com você. Eu estou apenas dizendo aquilo que a palavra nos ensina. Quando Jesus voltar, ele não virá como advogado, porque advogado ele está agora junto ao Pai, intercedendo por nós, nos justificando diante de Deus por meio do seu sangue, do seu amor. Mas quando ele voltar, a porta da graça, a oportunidade de salvação vai ser anulada, a porta vai ser fechada. Não adianta você dizer: ah, Senhor, eu acredito em Ti, eu me entrego a Ti agora. Não vai ter mais tempo, porque o tempo é hoje, é agora, a oportunidade é agora. Você precisa tomar uma decisão agora. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. A palavra do Senhor está nos mostrando todos os sinais. Nós temos visto tudo o que está acontecendo. Eu sempre tenho contado
O coronavírus, ele é uma testificação da verdade bíblica dos últimos tempos. Jesus fala que nos últimos tempos haveriam guerras, também aqui em Mateus, queridos. Mateus capítulo 24. Jesus vai dizer, haverá guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E eu pergunto a você, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, aproximadamente. Está acontecendo ou não isso? Então mostra claramente que o céu é real. O nosso Senhor Jesus, Ele é real. Ele está perto de voltar. E Ele deseja salvar a sua vida. Ele tem mostrado os sinais. Ele disse para os discípulos antes de morrer: olha, eu tenho falado isso para vocês, para que creiam. Eu não vim para passar muito tempo aqui com vocês. Vocês precisam crer em mim. E nós sabemos que quando Jesus morreu, os discípulos foram dispersos. Eles não acreditaram, ficaram tristes. E ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, teve que reunir os 11, um por um, para que eles pudessem entender que Jesus não havia morrido, porque Ele ressuscitou como havia prometido, louvado seja Deus. E diante da sua ressurreição, a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Jesus esteve com eles de forma incontestável depois de ressuscitado. Não havia dúvida diante dos discípulos, mais de 120 ali diante da sua presença, que era o Cristo ressuscitado. Não era uma alma, mas era Jesus ressuscitado. E ele disse, deixou uma promessa para esses discípulos, para aqueles que estavam ao seu redor: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam daqui. Eu vou subir para o Pai, mas assim como eu irei subir, eu voltarei para buscá-los, louvado seja Deus. E Ele vai voltar, não para buscar somente os discípulos, mas você também. Ele vem buscar você, se você se render a Ele. É preciso crer nele de coração. É preciso entregar a vida a Jesus por completo. Ele não quer salvar somente a tua mente. Não, Ele quer você por inteiro, louvado seja Deus. Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E também em 2 Coríntios 7, verso 5, vai dizer que Ele faz 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Ele vai dizer que aqueles que estão nele, nova criatura é, e tudo Ele faz novo, louvado seja Deus. Você não tem poder de mudar a si mesmo. Você não tem poder de abandonar nada por si mesmo. Nós podemos ter opinião, mas quem transforma o homem de verdade é só Jesus. É só Jesus. Você pode tentar mudar os seus hábitos, mas é só Jesus quem transforma o homem de dentro para fora, porque Ele tem poder de transformar vidas. Ele tem poder de restaurar mentes, corações que foram contaminados, que foram judiados por Satanás. Jesus transforma, louvado seja Deus. Mas você precisa deixar Ele entrar. E Ele voltará e quer te levar junto com Ele. E assim, eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Foi 15 minutos mesmo, viu, irmãos? Peço perdão.